aos poucos, porque para além, também escrevo para o Diário Solar, histórias da vida. E o dia de domingo foi sempre um dia diferente. Havia atitudes próprias deste dia, como ir à missa, visitar os pais. Os homens só tratavam dos animais e alguns juntavam-se de tarde na praça para conversar. Sejam bem-vindos a mais um programa Histórias da Vida, o primeiro livro de Maria Filomena Martins. A autora e a mulher está aqui connosco, vamos já conhecê-la. Maria Filomena Martins, Histórias da Vida, relacionadas com a Vila de São Sebastião, pelo menos em parte, não é? Em grande parte. Mas que histórias são essas exatamente? Olha, Histórias da Vida estão na sua maior parte relacionadas, como disse, e certo, com a Vila de São Sebastião, porque foi lá que eu nasci, que eu cresci, que eu vivi, que eu vivo. Mas são histórias que se enquadram na nossa ilha, em todas as freguesias da nossa ilha. São pequeninas histórias que eu fui escrevendo ao longo de algum tempo. Não o fiz de princípio ao fim seguidas, com o intuito de fazer este livro, mas fui fazendo histórias. Por exemplo, chegava o dia de São Sebastião, que é a primeira história deste livro, eu escrevi. Depois chegou um dia para as matanças, eu escrevi. Chegou para o Carnaval, eu escrevi. Recordei o Carnaval do antigamente, recordei imensas coisas que eu vou escrevendo aos poucos. Porque para além, porque também escrevo para o Diário Insular com o título de Histórias da Vida, e por isso o título do meu livro ser Histórias da Vida e não Histórias da Vila, porque ia ficar muito fechado, porque estas histórias, como pedir a bênção, as matanças, o Carnaval, era praticamente igual em todas as freguesias rurais, principalmente desta costa sul da ilha. Estas histórias, a Maria Filomena está relacionadas também com elas, mas há histórias que não há relação direta, digamos assim. Não tem relação direta comigo estas histórias. Algumas têm, 2 ou 3 têm relação com o meu avô, com a minha avó, com a única avó que eu conheci, um dia passado em casa da minha avó, que eu recordo com muito amor e muito carinho. A história do meu avô, da matança do meu avô, o meu avô que ia pedir dispensa à senhora professora para dispensar a neta para estar presente na matança, porque a matança era uma festa de família que se preparava com muita antecedência e que se vivia com muito entusiasmo e tinha um protocolo, quase como um protocolo. E ia-se pedir a dispensa à professora para deixar a menina ir à matança. Eu hoje, como mulher, como profissional, não encontro isso nos meus alunos, porque na minha profissão de educadora de infância, isto já deixou de existir. E, portanto, tenho algumas histórias que sim, realmente que eu hoje vivi, mas tenho outras que são fruto de recolhas que eu faço na comunidade, não só na minha comunidade, mas na comunidade em geral. Portanto, fez um género de entrevistas, vá lá, sim, conversas mantidas com as pessoas? Eu faço entrevistas a pessoas idóneas, que sabem imenso, que são um manancial de cultura, e foi isso que me entusiasmou a escrever e que eu continuo a escrever, porque estas pessoas contam-nos coisas, pormenores, palavras de uma sensibilidade, usam termos próprios que nunca me passou pela minha cabeça ouvi-los. Histórias que nunca me passou pela minha cabeça que elas existiram. Vivências reais. E quando eu quis pesquisar como é que era o ciclo do linho, fui à casa de uma senhora e esta senhora contou-me coisas que davam um livro. Estamos a falar de pessoas já com uma idade avançada. Sim, pessoas idóneas, na casa dos 80,
80, até há poucos dias entrevistei uma senhora com 90 anos que me disse esta expressão que eu nunca vou esquecer. A minha avó aparou muita canalha acerca das parteiras. Portanto, eu continuo a entrevistar, a tratar a entrevista, a pesquisar e, quando possível, vou, quando é possível, porque há coisas que não estão registadas, confronto com a história que existe mesmo nos registros, nos cartórios, na história que nós temos da ilha. No caso do livro, quantas histórias estamos a falar? Olha, por acaso não sei. Dezenas? Tem muitas histórias, porque este livro foi um compilhar de histórias. Eu não fiz estas histórias para fazer um livro, eu escrevi-as. E depois, quando pensei fazer o livro, fui buscá-las e dei-lhes uma sequência de janeiro até outro janeiro, pelos meses do ano. Portanto, o calendário. Segui o calendário, São Sebastião, as matanças, o carnaval de antigamente, que as danças dançavam no terreiro, na minha freguesia, na praça, que atiravam o foguete, que se via que era a dança de dia, a dança que ia dançar à porta da casa dos dançarinos, que se fazia à mesa, que se punha à mesa. Eu encontrei imensas pessoas que me disseram: olha, estás a ver essa fotografia? Eu fiz esta roupa, eu a que fiz este chapéu, eu arranjei, eu arrematei termos, porque não havia o que há hoje de abundância e as pessoas arrematavam-se com o que tinham. Tinham de ser criativas também. Eu ainda hoje falei com uma senhora que é do tempo em que faziam as rainhas das festas, em que iam nos carros de bois. Por acaso há aqui uma fotografia das festas do verão. E ela contou que foi um ano em que foi duas rainhas, era a rainha da cidade e a rainha do campo, e como é que se vestiram, que os bois iam a descer uma rua que é um bocadinho inclinada e quando atiravam um foguete os bois espantavam-se e elas tinham medo de cair. Coisas assim que nunca me passou pela minha cabeça, que houvesse rainhas e carros indo em carros de bois. Qual foi a história que mais lhe impressionou? Quando estava a compilar, quando estava a reunir para fazer o livro, não é? Para organizar, qual foi a que mais a impressionou? Sim, a que mais me impressiona, certamente, por exemplo, a vindima do meu avô. Uma história, foi um avô com que eu vivi desde os meus 10 anos e que ele nutria por mim um grande amor e eu por ele da mesma maneira, e que ele, no dia da sua vindima, ele não falava com os R's e ele dizia: pão maldejo, deixe-me vocês mandar, hoje é o dia da minha vindima. É uma história que eu leio e ao princípio eu chorava, porque eu estava a viver aquilo, eu estava a ver aquilo, os passos, tinha que se apanhar a uva para as tornas que ele queria e não como desse jeito. Aquela vindima em que íamos nos carros de bois com os balseiros e corríamos todo o caminho e as pessoas idosas sentavam-se na vinha no chão e havia uvas para apanhar ali à volta e portanto isto são recordações que ficaram da minha infância. E foi importante para si também partilhar estas recordações? Sim, é importante. Foi muito importante partilhar e registá-las, porque eu vejo pelos meus filhos pelos meus alunos, pela juventude com quem eu contacto, que eles já não se lembram destas coisas. Eles já não sabem que o leite vem das vacas. Eles já não sabem o que é ordenhão a vaca. Eu tenho aí uma história que é sopas de leite, açordas e sopas de leite. Era o que nós comíamos. E hoje fala-se tanto na alimentação mediterrânica. Nós tínhamos ali tudo, os nutrientes todos na açorda e nas sopas de leite. O pão, os hidratos de carbono, a gordura do leite,
tínhamos ali tudo. As pessoas eram mais felizes nessa altura, no seu entender? No meu entender, as pessoas eram felizes à sua maneira, mas eram felizes. O que elas sabiam era viver com mais resignação e não cramavam. Hoje habituou-se muito a cramar. As pessoas exigem que lhe deem tudo, que lhe façam tudo. Sentem-se na obrigação de ter as coisas sem fazer um esforço por elas. As pessoas viviam com o que tinham. Tinham o seu quintal e no seu quintal tinham de tudo. Tinham as batatas, tinham os tomates. Eu tenho aqui também um texto que fala dos produtos não enlatados, em que eu falo, quem pensa, olha, os produtos não enlatados. O feijão, o quintal tinha batatas, tinha feijão, tinha tomateiros plantados contra as paredes encaniçadas, tinha salsa, tinha hortelã, tinha repolhos, tinha couves, tinha nabos, tinha disso tudo. Grandes mudanças. Grandes mudanças. Hoje, quem é que cultiva o seu quintal? Maria Filomena, quando bate à porta dessas pessoas e diz ao que vai, como é que é acolhida? Muito bem. As pessoas gostam de partilhar consigo as suas histórias de vida? Muito. Há assim alguma figura, alguma pessoa que lhe tenha chamado mais a atenção pela sua maneira de ser? Sim. Há pessoas que me marcaram imenso, Eu vou contar uma história de um senhor que ele tem 90 anos e ele trabalhou sempre na lavoura, a trabalhar para os outros. Ele ia para os pastos ordenhar vacas a pé, nem ia de burro, ia a pé, com a saca de lona, não sei se sabe o que é, por cima das costas, e ele ia a pé. E ele contou-me essa história há pouco tempo. Ele contou-me que foi ordenhar vacas para a casa de um homem que tinha uma lavoura grande e que era muito empreendedor, e eu depois percebi quem era. Que era muito empreendedor e que tinha ido a São Miguel buscar 5 gueixas Holstein para a sua lavoura. Mas no tempo não havia máquinas de ordenha, ordenhavam à mão. E ele contou que, pronto, o homem ia ver ordenhar as gueixas, o dono. E os empregados, hoje tocava-me um, amanhã tocava-me outra, e havia uma destas gueixas que era a arisca. E o empregado a quem lhe tocou essa gueixa, ele para ordenhá-la, ele inquietou-se. Ela não queria parar sossegada, ela a teve que prender, amarrou, ela caiu, ficou com as pernas ao ar e ele ordenhou-a deitada. O tio Luís, eu posso dizer o nome, o tio Luís não gostou nada de ver aquilo. Ele disse que ainda tinha sido uma boa ordenha. No dia seguinte, apareceu-lhe, tocou a ele. Ele disse, bem, eu tenho que resolver esta situação. E ele disse que pensou que toda a vaca, primeiro, gosta eu sou filha de um lavrador com muita honra, que gosta de apojar o leite, e eles primeiro punham o bezerro à vaca, ele mamava 2, 3 mamadas e depois ficava ali encostado e eles iam ordenhando. E ele disse-me como é que amarrou, só que a minha cabeça, portanto, eu sou filha de um lavrador, mas o meu pai nunca me levou para as terras. Para o campo? Sim, mas eu sabia as coisas. E ele diz que travou a vaca de maneira que ela não pôde cair. Ela ficou em pé e ordenhou lá com o seu jeito, e ele até disse-me assim, a senhora sabe que os animais cheiram a roupa, a gente mudava-se de roupa, e ela passou a conhecer o cheiro da minha roupa. E eu ordenhei a vaca chamava-se Morena. E o tal homem, o dono, no portão a ver. Quando acabou, ele chamou-me e disse assim, ó Grelinho, de hoje em diante tu ordenhas a Morena. Chegou-se perto das festas de Angra. Eu penso que talvez de São Carlos, que ele estivesse um bocadinho baralhado. O dono foi ter com ele e disse, a Morena dava não sei quantas canadas de leite, o leite era medido à canada.
a Morena vai ao bolo de leite e tu a que vais para levares a Morena ao bolo de leite e para ordenhares. Eu disse, senhora, eu naquela cidade e fui com a roupinha melhorzinha naquela cidade, rodeada daquela gente toda e o dono ao pai todo contente e eu ordenhei a Morena, porque a Morena conhecia-me, eu ordenhei e dei não sei quantas canadas de leite, o dono ficou contente e eu também fiquei, senhora. Estava um dia em casa à noite, me toca à porta. Ele disse à esposa, mulher, vai abrir a porta, posso entrar, dá licença. Diz que viu o patrão. Vosso Mercê, o que é que vem fazer aqui? Com um capote vestido, na altura que se usava capotes. E ele disse assim, e veio aqui, e meteu a mão assim, por dentro do capote, trazer-lhe isto. Era uma caixa com uma camisa. É uma prenda que a Morena lhe manda. Que interessante. E interessante, mas ele disse-me isso com as lágrimas nos olhos. Muito interessante. Maria Filomena, ainda sobre o livro, disse na apresentação no lançamento que foi um sonho tornado realidade. Sim. Porquê? Porquê? Que sonho é este? Que sonho é este? Eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever. Aliás, eu tenho 2 irmãos, de quem me honro muito. Um deles é lavrador, um lavrador à maneira, o outro tem tem o curso de motor de pecuária, mas tem um negócio seu, um comércio, e eu, rapariga, não era para estudar, porque naquele tempo as raparigas não iam estudar. Foi uma luta. Eu fui estudar e depois sempre gostei muito dos livros. Eu ia à biblioteca pública da Gulbenkian, que andava pelas freguesias, já é biblioteca itinerante, que andava pelas freguesias requisitar livros para ler. Eu lia tudo que eu apanhava. E gostava muito de ler. E gostava de escrever. E tive como professor o Sr. Padre Coelho, a quem eu devo muito também. Na altura que o Sr. Padre Coelho foi meu professor português, ele tinha na nossa freguesia um jornal que ainda existe, que era a Eclésia. E esta Eclésia, a atual Eclésia é mais com artigos da Igreja, notícias da Igreja, mais virada para aí. A outra a antiga Eclésia era mais aberta. Mais literária, talvez? Sim. Por exemplo, ele era meu professor, gostava de uma redação que eu fiz, levava e publicava. Eu ficava contente. E dessa altura para cá, eu fui escrevendo. Depois tive uns anos que não escrevi e depois voltei a escrever. Comecei a escrever, gosto muito de ler e depois comecei a escrever. E comecei a escrever e depois surgiu na nossa freguesia a autarquia querer publicar um jornal trimestral. E vieram ter comigo se eu queria assegurar, porque tem que haver 4 ou 5 pessoas que eles tenham confiança para assegurar a edição do jornal. É um género de e eu redação. disse que sim, podem contar comigo que eu envio sempre o meu artigo. Eu tenho a minha página. Eu faria o jornal. E a partir daí os meus artigos passaram a ser conhecidos no Diário Insular e fui convidada a escrever, também enviar para lá alguns artigos com o título Histórias da Vida, enquanto que no meu jornal da minha paróquia eu escrevo histórias de vida daquele povo, que é mais povo da vila, porque aí eu estou a fazer uma recolha só local, de povo daquela localidade. Eu agora estou a preparar um artigo que vai sair sobre as parteiras e sobre o mestre José Pimentel, que foi um homem que fez sepulturas, varandas e nesta ilha toda. Muito bem. Quem fez a apresentação do seu livro foi o Dr. Francisco Maduro Dias. Sim. Porquê? Porquê? Porque ele foi meu professor e porque nos conhecemos e eu achei que ele era a pessoa indicada para isso. E também quem fez o prefácio foi o Dr. António Félix, foi meu colega, meu vizinho, e por quem eu nutro uma grande admiração, e assim como o Dr. Maduro Dias.
São referências na sua vida? São referências. Tenho uma outra referência na minha vida que eu falo nela muitas vezes. Foi a minha segunda mãe, a minha professora da primária. A importância dos professores da primária foi a minha segunda mãe. Foi ela que me motivou a estudar, foi ela que fez força aos meus pais para que eu fosse estudar, foi ela que me apoiava, porque na altura, nos anos 70, no início dos anos 70, quando eu fui para o liceu, havia muito poucos alunos das freguesias, então raparigas eram muito poucas. E o que é que nós tínhamos em casa para nos ajudar? Era totalmente diferente. Há coisas que eu hoje penso e que sinto mágoa. Eu sinto uma certa mágoa. Nós íamos na caminhoneta das 7h20 da manhã e o liceu abria às 8h30. E nós esperávamos lá de fora do liceu, naquele coberto que ainda lá está, que é a Jerónimo. Jerónimo e Emiliano de Andrade. E nós ficávamos ali, e quando chovia, que a chuva vinha tocada a vento, nós ficávamos todas molhadas. Só o percurso que fazíamos. Nós contávamos pelos dedos das mãos as alunas deste lado, Santo Amar, Ladeira Grande, Feteira, Portos Deus, São Sebastião, Fonte Bastardo, Cabo da Praia. Contávamos pelos dedos da mão, Belo Jardim, contávamos pelos dedos das mãos. Valorizou mais o saber e o estudo por causa destas dificuldades? Acha que isso fez com que valorizasse mais? E disse há pouco que também teve dificuldade em convencer os seus pais, não é? Para estudar, para dar continuidade aos seus estudos. Mas valorizo o conhecimento. Valorizo o conhecimento. Porque há muita gente que não estudou e que tem muitos conhecimentos. Mas no caso mesmo agora de formação? A formação tem que ser contínua e as pessoas têm que... Presentemente, a formação faz parte. A massificação do ensino. A massificação do ensino foi um bem. Na minha perspectiva, foi um bem e também tem a parte negativa. Porque, anos atrás, ia estudar, quem tinha mesmo vocação para estudar, havia aqueles que os pais queriam que estudassem porque tinham posses para isso e eram para estudar, embora muitos deles não davam nada, e quem não era para estudar ia trabalhar, e agora tem que andar na escola até aos 18 anos. O que é muito bom andar na escola, é muito bom, eu defendo a escola, eu defendo que se deve andar na escola e defendo o ensino. Agora, também defendo que quando os meninos estão na escola e faltam às aulas e que estão do lado de fora das unidades orgânicas e que não querem nada, esses meninos devem ser canalizados para programas de ensino, de trabalho e aprender a trabalhar. Porque há uma idade das aprendizagens e passando a idade das aprendizagens é mais difícil. Mas eu estava a perguntar se as dificuldades que estava a mencionar, se lhe trouxeram ou lhe deram outro olhar sobre as coisas. Sim. As dificuldades que eu senti. Sim, na questão do estudo, estávamos a falar do estudo. Sim, deram-me um olhar muito diferente sobre as coisas. Nós não tínhamos dicionários, nós quando queríamos fazer um trabalho íamos para o arquivo público. Se eu chegasse a casa eu ia perguntar, ter uma dúvida com quem? Eu recorria à minha professora da primária, porque ela vivia na minha freguesia, por isso lhe devo muito. Muito bem. Já falámos também da preocupação com as gerações vindouras e falámos mais indiretamente, essa preocupação também está presente nos seus planos, no próximo, nas ideias que tem para o próximo livro? Sim. Próximo livro, eu tenho, às vezes as pessoas perguntam, mas tu só falas de coisas do passado. Não, eu não falo só de coisas do passado, eu tento comparar o passado e o presente, porque o passado são os nossos alicerces de
De qualquer maneira, são estes os nossos alicerces. E os nossos jovens de hoje não sabem o que é ir para a escola e ter que esperar hora e meia para ter uma aula. Eles chegam, o carro vai levá-los à porta, o carro vai buscá-los à porta. Há um facilitismo. Eles não sabem. E é isso também que E às vezes se preocupa. Porque eles têm tudo. Quando eles tiverem uma dificuldade na vida, a primeira dificuldade que eles tenham na vida, eles têm a vida resolvida pelo sistema e pelos papás. Portanto, deu aulas ou Dou ainda dá estou no aulas? ativo, sou educadora de infância, 31 anos de serviço, estou no 31º ano de serviço, já sou mãe, claro, e sou avó. E essas preocupações estão presentes Estão também presentes no seu dia-a-dia? No meu dia-a-dia. E na sua Também atividade tenho profissional? Netos, tenho os meus alunos e preocupo-me muito, sou briosa com os meus alunos e preocupo-me muito e falo muito, converso muito com eles e com os pais acerca de que os meninos têm que ter regras, que os meninos têm que ouvir o não, que os meninos têm que saber que não podem ter tudo assim de mão beijada. Os meninos têm que saber brincar com outras coisas sem ser só com o material, esse material informático, com os telemóveis. Olha, há 3 anos atrás eu constatei que tive imensa dificuldade naquele ano letivo em pôr os meninos a pintar, em fazer a tríada. Foi quando começou os telemóveis assim, touch. E eu dizia, mas o que é que se passa? Os rapazes não conseguem pegar no lápis direito, mas o que é que... E estou a ficar velha. Até que depois que percebi que eles andavam com o dedo e veio os tablets e vieram estas coisas todas. E os meninos dominam. É bom dominar, mas é bom dominar com regras. Porque também é bom brincar no quintal, porque também é bom sujar na terra, porque também é bom ter contacto com os animais, eles até criam defesas. E isso é assustador para si? Para mim é assustador. É assustador tirar às crianças a essência de ser criança. Tirar às crianças a essência de ser criança. A criança tem que ter um tempo para amadurecer as suas aprendizagens, e o que eu hoje vejo que me preocupa muito são os meninos que têm a sua hora letiva da escola, depois ficam no ATL, porque é a realidade social. Eu assusta-me, mas eu também percebo. Que são mudanças dos tempos. Exatamente. As avós já não estão disponíveis, as avós trabalham. E depois os meninos vão para casa às 6 horas, quando os pais vão buscá-los. O ensino está totalmente diferente se são meninos que estão no primeiro ciclo e nos outros ciclos têm que fazer os deveres, os trabalhos de casa, que são totalmente diferentes. O ensino está muito modificado em termos de ensinar a matemática, até mesmo o português. Portanto, aprende-se português como se aprendeu português, mas os métodos, a metodologia, as estratégias, e os pais têm que os acompanhar. E para além disso, há meninos que vão depois para a natação, para a equitação, Tem um dia muito preenchido. Quando é que estas crianças vão estar só a brincar, sem ter carga nenhuma horária para cumprir? Tempo livre. Aquele tempo livre, aquele brincar como nós brincávamos no quintal, como os meus irmãos brincavam aos touros, como eu ia brincar com as minhas bonecas de pano. Com bonecas de pano. Não eram Barbies, nem Nenuques. Eram as bonecas de pano que nós fazíamos, e fazíamos um garanhoto a fazer o olho, o outro a fazer a boca, e fazíamos retalhinhos e cortávamos, e já estávamos a desenvolver a motricidade fina, pegando na tesoura, e pegávamos na agulha e cozíamos e fazíamos estas coisas todas. Nós a construímos os nossos brinquedos. Os meninos
faziam os seus bois, as suas vacas, com soques de milho. E eu lembro-me, na casa da minha mãe, que quando começaram a haver as vacas pretas lavradas, eles iam para o pé do lume, com a brasa para queimar o soco, para também fazerem vacas pretas lavradas. E faziam os cornos com os arames e brincavam. Eles criavam, inventavam. As crianças hoje têm quartos cheios de brinquedos e não olham para eles. Preferem ir à gaveta da mãe, buscar 2 colheres, um tupperware e fazer barulho. Fazer uma bateria. Exatamente, porque é tanto brinquedo. Chega-se ao Natal, eu afeliz-me, e na nossa escola, porque eu trabalho na escola do Porto Martins, na nossa escola não há prendas de Natal para os meninos. Há uns bombons, porque uma prenda de Natal que a escola possa pedir aos pais, ou possa pedir à autarquia, a autarquia dá um tanto e dá material para a escola. Os meninos, se tiverem uma prenda de 5 euros ou 6 euros, rasgam o papel e põem para o lote. Portanto, só bombons? Sim, ou uns bombons e vai para a escola. Temos material, quadros, daqueles quadros interativos. Pedimos já presente junta e ela tem colaborado muito em material para se trabalhar. Muito bem, estamos na reta final da nossa Sim. conversa. Antes disso, queria lhe perguntar o que é que podemos esperar então de uma próxima obra? Há assim alguma temática predominante? Olha, eu tenho em mãos várias temáticas. Eu estou a fazer a recolha das profissões que desapareceram. E estas profissões são o homem que vinha vender as nésperas, o atrasado das nésperas, o pomol, o pescador, o carroceiro, a parteira, o mestre José Pintel, que era o senhor que fazia as sepulturas, o ferrador, que ferrava os animais e que também queimava trigo para tratar os copros, que era uma doença que dava na pele. Portanto, estou a fazer uma recolha destas profissões, as bordadeiras. E estamos a falar de pessoas que também, histórias centradas na Vila de São Sebastião? Sim, não só, por exemplo, o homem atrasado das nésperas não era de São Sebastião. Já largou então? Larguei, mas os pescadores que vinham vender peixe, o homem do peixe também não era de São Sebastião. Portanto, estou a fazer esta recolha. E propus-me fazer a Vila do século XX, mas vai-me dar muito trabalho, porque eu estou a fazer muitas pesquisas e estou baseada nos anais de Ilha Terceira, porque agora eu tenho os antigos e a primeira edição, porque os anais são os mesmos, o conteúdo é o mesmo, só que estes são mais fáceis de ler. Eu já tenho os 3 volumes, são fáceis de ler. Estou a fazer outra sobre as ermidas de São Sebastião. Tem muita coisa. As nossas ermidas. Temos uma série de ermidas, quando é que elas foram construídas, todas elas têm a sua história. A nossa freguesia primeiro foi em Porto Alegre. Portanto, há várias versões de povoamento e, portanto, eu tenho pesquisado muito sobre isso. E está a ter o apoio ou a orientação de alguém em particular? Não, eu vou procurar para a Diciopédia, vou procurar para os anais, eu procuro em tudo quanto eu consigo procurar. As ermidas, vou entrevistar pessoas, por exemplo, há uma ermida, a ermida de São João de Porto Novo, aquela ermida não consta em lado nenhum, escrita em lado nenhum. Aquela ermida foi feita, a ermida dos marítimos, que fazem ali a procissão no dia de São João, e pertence a São Sebastião. E está nas ermidas, no livro das ermidas da Ilha Terceira, a ermida de São João, como uma ermida que existia em São Sebastião
que é a ermida de São João dos Solteiros. Tem a fotografia da ermida do Porto Novo na ermida de São João dos Solteiros, mas não é. Essa de São João dos Solteiros não há nenhuma fotografia, depois passou a ser o cemitério velho e agora tem lá casas. Eu ando a ver se encontra alguém que tenha uma fotografia, pelo menos daquele espaço sem casas, porque não vou encontrar outra, porque naquele tempo não se tiravam fotografias. As fotografias é uma coisa recente. Agora tiramos muitas fotografias. Muito bem, ficamos então a aguardar o seu livro, Sim, os seus livros. Os seus livros, não sei quanto, porque isto não é fácil. Às vezes leva-se anos, não é? Não a trabalhar. Não é fácil, porque economicamente um livro sai caro. Muito bem. É preciso ter mesmo muito gosto, muita força de vontade e eu vou escrever, vou pôr tudo direitinho, se não os conseguir editar, alguém há de editar. Maria Filomena Martins, muito obrigada por ter vindo aqui aos estúdios da VT, que foi um prazer falar consigo. O gosto foi meu. Da nossa parte, marcamos encontro amanhã para mais um programa. Até lá, fique bem.